Peço alguns minutos da sua atenção para a palavra dessa noite. Sabe, irmãos, que principalmente quando a gente é mais novo e está projetando a vida, a gente imagina o nosso futuro, né? Quem não é casado e ora pelo varão, pela varoa, né? E projeta aquela pessoa e pensa assim: meu Deus, eu quero viver um casamento maravilhoso, perfeito. Ou até pensa assim: eu queria ter a família do não, credo, essas coisas assim não, né? Mas às vezes a gente olha a família de alguém e diz: meu Deus, que família perfeita, eu gostaria de viver dessa forma. A gente acha que a vida dos outros é perfeita porque a gente não vive a vida do outro, né? Ainda mais nessa época de redes sociais, em que todo mundo posta só o que dá certo. A gente não viu a luta, o processo, as renúncias, para que as pessoas que estão vivendo um bom momento possam estar desfrutando dessas coisas boas. Quando um casal que não tem filho está projetando, né? Quando eu tiver um filho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Está andando pela rua e vê uma criança gritando, berrando, sabe aquelas crianças escandalosas? A pessoa que não tem filho passa assim e diz assim: ó, meu Deus do céu, isso aí não tem uma mãe para mandar calar a boca? Porque eu, quando tiver um filho, não vai ser assim. Não vai. Eu não vou avisar, ninguém me avisou também? Parece que não tem educação em casa essa criança, fica só berrando aí. Quem não tem filho fala essas coisas, né? Eu, quando a Andressa e a gente não tinha filho, vi uma criança gritando no mercado, a gente, a próxima pode ser a nossa. Parece que eu profetizei. E isso a gente acaba tomando a vida dos outros como uma referência a ser seguida ou não, dizendo o que na nossa vida no futuro vai ser parecido ou totalmente ao contrário, desejando ter uma família ideal ou até, se fosse possível, perfeita. O legal da Bíblia é que ela não esconde os acertos nem os erros dos nomes que estão escritos ali. A gente vê grandes referências que tiveram escritos os seus acertos, mas também as suas falhas. Lá em Gênesis, conta sobre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Quando a Bíblia quer fazer uma referência sobre o grande Deus e sobre os feitos do passado, ela declara o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão foi chamado em Gênesis 12, e eu preciso que você preste bem atenção nessa introdução. São nomes e histórias conhecidas, mas peço a sua atenção para esses detalhes. O Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus, com a sua família, e ele é chamado pelo Senhor para no futuro ser o pai de multidões. Só que Abraão estava sendo chamado para servir somente a um Deus, e a cidade que ele vivia era uma terra de idolatria. Muitos deuses tomavam o coração das pessoas daquele lugar. Mas para nós seguirmos a Deus, nós precisamos seguir e sermos devotos somente ao único e soberano Deus. Você crê nisso? E aí algumas pessoas pensam: eu estou tranquilo, eu não tenho nenhuma imagem, eu não tenho nenhuma ferradura atrás da porta, não tenho o santinho na carteira, não tenho um elefante virado não sei para onde, eu não tenho esses ídolos na minha casa, no meu coração. É aí que muitos de nós se enganam e se iludem, porque os deuses desse tempo são até diferentes. Para alguns, o Deus desse tempo é o dinheiro, é o tempo,
são relacionamentos, homens, mulheres, a internet, a pornografia e tantas outras coisas que tentam tomar o nosso coração. Idolatria é tudo o que toma o lugar de Deus no nosso coração. Pode ser físico, emocional, uma prática. E Abraão estava sendo chamado para sair dessa terra de idolatria, para viver os propósitos do Senhor. Que todos os dias você possa analisar o seu coração, para ver se o trono do seu coração está com o Senhor ou com outras coisas, pessoas ou situações. Porque você sabe que Deus não divide a sua glória com... O seu coração deve pertencer somente ao Senhor. Amém? Abraão vem e, encurtando bastante a história, mas você pode ler com mais detalhes a partir de Gênesis 12, ele tem um filho, o filho da promessa, chamado Isaque. São as 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó. Isaque, ele cresce, casa, e buscando de Deus uma história até parecida com a do seu pai, onde eles não podiam gerar uma vida, eles têm já logo na saída gêmeos. Se tem alguém do seu lado aí que vai ter uma gestação de gêmeos ainda esse ano, profetiza aí para essa pessoa. Isaque tem, junto com a sua esposa, Esaú e Jacó. Desde o ventre já era visto que eles brigavam entre si e havia uma certa competição entre eles, desde a barriga da mãe. No dia do nascimento, Esaú nasce primeiro. Ele era o primogênito. Jacó nasce em seguida, e de novo, encurtando bastante a história, os dois crescem, e você já ouviu essa história certamente, isso já está mais perto do capítulo 30 do livro de Gênesis. Esses dois irmãos, eles crescem, mas a família dos patriarcas devia ser uma família excelente, uma família exemplar, que não tinham problemas, que resolviam tudo no poder espiritual, nas coisas de Deus. Aí a gente começa a ver mais uma história de uma referência bíblica que Deus não esconde as suas falhas. Às vezes a gente está frustrado porque a gente viu na vida dos outros um sucesso que nós ainda não estamos vivendo. Mas a gente tem que entender que cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa, e cada um de nós estamos vivendo momentos diferentes da nossa história. Tem pessoas ainda lutando para vencer, tem pessoas desfrutando o tempo em que lutou e alcançou grandes conquistas. Por isso nós não podemos estar nos comparando uns com os outros, porque estamos vivendo tempos e momentos diferentes da nossa história. O Esaú era o filho preferido do pai, o Isaque. Quem é o filho preferido de casa também? Aqui também? Aqui também? Não vão declarar nada? Esaú era o filho preferido de Isaque, e Jacó era o filho preferido da mãe dele. Eram os dois queridinhos, um de cada um. Isaque era mais caçador, o Jacó era mais caseiro. E ali um dia, por questões das circunstâncias, Jacó ele toma a primogenitura do seu irmão. Isso causou um grande problema na família. Foi um dia em que tudo aconteceu naquela casa. O seu Isaque já era um senhor de muita idade, e ele chama, pensando que era Esaú para receber uma bênção, e a mãe arma toda uma situação para que o filho preferido dela recebesse a bênção no lugar, prepara uma comida, coloca a roupa que não era de Jacó, e faz aquilo ali acontecer.
Aquilo causa uma divisão, uma briga na família, uma briga entre os irmãos, e Jacó tem que fugir, com medo e com a culpa daquilo que ele tinha feito até aquele momento. E nessa da gente ficar projetando uma família perfeita, a gente vê, através desse exemplo bíblico, que nós devemos ter cuidado com os relacionamentos com as pessoas que nós amamos e convivemos. Jacó, ele engana o seu irmão e recebe sim a bênção da essa palavra é difícil, ainda bem que eu escrevi aqui, primogenitura. Você consegue falar primogenitura? Só eu que não sei, então. Achei que era difícil para todo mundo. O Jacó, ele foge de casa, ele foge e fica cerca de 20 anos afastado da família. Aí ele vai lá para a casa do Labão, ele casa, ele trabalha 14 anos, fica mais 6 anos lá, sofrendo para poder formar uma família, até o dia em que ele é chamado por Deus para voltar para casa. Até aqui, tudo bem? Se quiser eu posso repetir tudo. Tudo bem? Tá, é só o amém que funciona. Amém? Aí, ó, amém dá certo. Tudo bem? Não, mas o amém vai. Olha só que curioso. Abraão, o avô de Jacó, ele foi chamado para sair de casa. Jacó, ele foi chamado para voltar para casa. Dois chamados de Deus, mas em contextos diferentes. Abraão saiu de casa com obediência ao Senhor. Jacó é chamado para voltar para casa para consertar os erros do passado. Nessa noite, alguns de nós fomos chamados aqui para receber essa palavra. Alguns precisam sair de algumas situações para viver algo novo. Outros precisam voltar no passado, não para reviver traumas ou coisas ruins que ficaram, mas para consertar o passado, para alinhar o futuro, para viver grandes coisas dentro de 2026. Jacó, ele não voltou ao passado para reviver traumas, mas para alinhar o futuro. Ali por Gênesis 32 ou 33, ele sente esse chamado de Deus para voltar para Canaã, a cidade do pai dele. Já não era mais aquela terra de idolatria. Só que no passado, há 20 anos atrás, ele tinha causado um grande problema. E para voltar para casa, ele teria que encontrar o seu irmão. E era esse propósito que Deus estava chamando Jacó, para reatar, pedir perdão e recomeçar, para que eles pudessem viver um futuro abençoado. Jacó, ele pega a sua família, todos os seus bens, sai da terra de Labão e começa o trajeto para Canaã. Sabe, irmãos, que se Jacó fosse nesse momento orgulhoso, ele não iria obedecer a Deus. Se ele deixasse o ego dele falar mais alto, ele não voltaria atrás para consertar o passado. E às vezes muitos de nós rompemos relacionamentos, falhamos uns com os outros e não temos coragem de reatar, de pedir perdão e de consertar. Porque quando os outros erram com a gente, fulano não vem, não me fala, não me chama para conversar. Mas no final das contas, todos nós erramos, é ou não é? Pessoas já falharam com você, mas você também já falhou com pessoas. E nesse momento nós precisamos de maturidade espiritual para voltar atrás, para consertar e seguir em frente, sem esse peso do passado. Na vida de Jacó existiam pendências que impediam o avanço.
E nesse momento Deus não queria apenas prosperar o futuro de Jacó, mas queria transformar o seu caráter. Jacó sentiu o chamado de Deus e começou a pensar: vou ter que encarar meu irmão. Peguei dele a maior bênção que ele tinha, a primogenitura. Com que cara que eu vou chegar na casa dele? Qual vai ser a reação do meu irmão? Eu passei ele para trás. O nosso destino foi totalmente transformado por causa da minha escolha, da atitude que eu tive naquele dia com meu pai. Se eu aparecer na frente dele, o que ele vai fazer? Capaz do cara me matar. Mas Jacó estava disposto a obedecer a Deus, quebrando o seu orgulho e deixando o ego de lado. E é difícil deixar o orgulho de lado. É ou não é? Assumir quando nós erramos, pedir perdão, é muito difícil. Mas os frutos do arrependimento valem a pena. Ah, mas o fulano não merece. Não é sobre isso que nós estamos falando. É sobre você deixar traumas, pesos do passado, para seguir leve e abençoado por Deus para os próximos dias. E ele começou a pensar na estratégia. Jacó já era um cara abençoado, muito rico, e ele vai pensando: meu Deus, preciso voltar para Canaã, preciso conversar com meu irmão, mas eu vou ter que amolecer esse coração dele. E ele montou uma estratégia na cabeça dele: eu vou me humilhar, eu vou dizer que eu sou servo dele, que eu estou à disposição, e outra, vou dar uns presentinhos para ele. Jacó montou essa estratégia, montou equipes dos seus funcionários, com animais, com riquezas, com bens, e eles iam na frente. E Jacó disse assim: quando vocês encontrarem meu irmão, vocês dizem assim: isso aqui foi teu servo Jacó que mandou, é um presente para ti. O Esaú recebeu o primeiro presente 20 anos depois. Esse cara está me aparecendo aqui e me dando presente depois de tudo que ele fez. É uma ideia. Se você precisa consertar algo com alguém, tu brigou, queimou o filme com a tua mulher, faz um cafezinho da manhã na cama amanhã para ela, dá um chocolatinho da Cacau Show, no Tiaraju, é Tiaraju, né? Fiz propaganda sem querer agora. Amolece o coração da criatura. Mas eu briguei com meu irmão. Faz um pix. Quem recebe um pix aí diz amém. Olha aí, só os brigados com os irmãos disseram amém. A Malu não tem irmão, mas está dando glória lá fora. O Jacó foi amolecendo o coração do irmão dele, foi recebendo presente, dizendo: eu sou teu servo, eu estou aqui para te servir. E aí eles foram chegando perto um do outro. Quando Esaú encontrou Jacó, sabe o que eles fizeram? Se abraçaram e choraram copiosamente. E ali o perdão foi liberado tanto de um lado quanto do outro. Eles não ficaram presos ao orgulho, ou o que um diz, ou o que o outro fez, ou o que ficou para trás. E isso nos ensina que nós precisamos quebrar os muros e levantar pontes quando se trata dos nossos relacionamentos, irmãos e irmãs. Jacó cria uma estratégia para amolecer o coração de Esaú: presentes, humildade, honra, reconhecimento. E quem deseja alinhar o futuro precisa aprender a quebrar o orgulho. O mesmo Jacó que 20 anos atrás enganava e passava os outros para trás, agora é um homem que se rende e se humilha, obedece a Deus. O que era um enganador foi transformado em um quebrantado. Deus transforma vidas, histórias, o caráter, as nossas intenções, mas para que isso aconteça, nós precisamos
deixar o orgulho de lado, o ego para trás e estarmos dispostos a viver um tempo novo na presença de Deus. Amém? Abraão foi chamado para sair, Jacó foi chamado para voltar. Para Abraão, antes de começar a construir uma grande nação, Deus precisava tirar o homem do lugar errado. De repente, você vai ter que sair de alguns ambientes que você está frequentando, que não combinam com o propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você vai ter que deixar influências negativas pararem de falar no seu ouvido tão forte como tem falado até o dia de hoje. Hábitos que enfraquecem a sua vida espiritual, porque não dá para construir um futuro santo vivendo em ambientes que Deus não está. Abraão foi chamado para sair, Jacó foi chamado para voltar. E olha que diferença de sentimentos. Quando Abraão sai, ele sai com grandes expectativas do que Deus iria fazer. Jacó, quando foge, foge com medo, com culpa, fugindo, escondido. Mas o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mesmo 20 anos se passando, mesmo com todas as falhas que um homem poderia cometer com as pessoas que ele mais deveria amar, ele foi chamado para reconstruir o que tinha sido destruído. Nós não podemos condenar quem Jesus quer libertar, seja você mesmo ou pessoas que estão à sua volta. Jacó é chamado para voltar e resolver as pendências, restaurar relacionamentos, curar feridas e alinhar a sua história. Existem momentos que obedecer é sair, mas existem momentos que obedecer é voltar. E de acordo com o momento que você está vivendo, todos nós, quando ouvimos uma mensagem, nós saímos das portas da igreja posicionados. Alguns posicionados para continuar vivendo o que já estavam, e outros para viver uma nova vida com o Senhor. E eu acredito que quando Deus chama, o chamado não é para ser questionado, o chamado é para ser obedecido. Quando Deus chama, não é para ser questionado, é para ser obedecido. Abraão obedeceu e saiu, Jacó obedeceu e voltou, e ambos precisaram alinhar os seus passos para viver os propósitos de Deus. Quando nós queremos conversar com alguém, se a pessoa que está aí do seu lado e você quiser comentar alguma coisa com ela, tu vai chegar no pé do ouvido, cochichar, e ela vai te ouvir. É ou não é? Tem gente que não sabe cochichar, está sempre gritando, né? Chega no ouvido, calma criatura, eu estou aqui do teu lado. Mas quem está perto não precisa gritar. A gente consegue conversar e se escutar. A gente tem que gritar com quem está longe. O dia que Bartimeu estava prestes a encontrar Jesus, o que ele fez? Soltou a voz. Gritou, porque Jesus estava longe. Profeta Samuel, quando era menino, imaturo, lembra quantas vezes Deus chamou ele na madrugada? 3. Samuel. Ficou sem entender, que voz que é essa? De novo, Samuel. De novo, Samuel. O imaturo tem que ouvir o chamado
2, 3, 5, 10, 15, 20 vezes. Quem está longe, Deus tem que gritar. Mas quem está perto, ouve um simples chamado do Senhor no coração e logo obedece. A que distância você está de Deus? Qual o seu nível de maturidade? Quantos chamados Deus já fez no seu coração e você ainda não tomou uma posição? Quantas mensagens você já ouviu que deve liberar o perdão e até hoje você não fez? Você é Samuel, que Deus já está te chamando centenas de vezes, mas o seu coração ainda está sem entender ou até fechado. Aquela mulher do fluxo de sangue tinha um clamor tão forte no coração que ela não teve que dizer uma só palavra. O clamor do coração saltou para fora como uma onda de fé que encostou em Jesus e ela foi curada. Ela estava tão próxima, o clamor dela no coração era tão forte que ela não precisou dizer uma só palavra. Que todos nós possamos crescer espiritualmente, à medida que Deus faz assim no seu coração, e você diz, amém, eu vou obedecer. O problema é que tempo não é significado de maturidade. Tem pessoas há 15, 20 anos frequentando, mas ainda não conseguem obedecer ao Senhor. Ouvem a palavra, ouvem o chamado, mas é sempre para o outro. Ah, que pena, essa palavra era para o fulano que tinha que estar aqui. Não. Quando Deus fala, é para mim e é para você. Que todos nós, dia após dia, possamos estar mais perto de Jesus. E a um simples chamado, nós possamos ter um coração quebrantado para obedecer. Vamos aplaudir a Jesus por essa palavra.